Imagine um livro, mas não um livro qualquer, um tomo ancestral, envolto por sombras tão antigas quanto o próprio tempo. Um objeto que não deveria existir. Uma obra que carrega em suas páginas a loucura absoluta, o abismo sem fim da consciência, a dissolução do ego e o toque gelado dos deuses cósmicos esquecidos. Hoje, vamos adentrar o livro Preto de Azathoth. Respire fundo. O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga a realidade, a semente do caos. Quem é Azathotino? Centro do infinito, onde a lógica se desfaz e os números gritam em agonia, habita Azathoth. Não um deus, não uma criatura, não um espírito. Azathoth é o vazio que sonha. É o caos primordial, o criador cego e idiota que vibra no centro do universo, tamborilando insanidades ao som de flautas demoníacas. Ele não vê, não sente, não pensa, mas tudo o que existe, existe dentro do seu sonho. Você, eu, os planetas, os sóis, os sistemas, os buracos negros, os anjos, os demônios, os deuses. Tudo é apenas o delírio inconsciente de Azathoth. E quando ele acordar, se acordar, tudo deixará de existir. Essa é a primeira verdade. A mais cruel. A mais insuportável. O livro que não existe. Mas existe. O livro preto de Azathoth não é um livro físico. Ainda que existam cópias, supostamente escritas com sangue seco, folhas feitas de pele e símbolos que se movem como vermes, sob a luz de velas negras. Não se sabe se ele é uma criação humana, ou se ele se escreveu sozinho, canalizado por médiums enlouquecidos, ou transcrito por ocultistas que perderam os olhos, a sanidade e a alma ao decifrá-lo. Mas uma coisa é certa: aquele que ousa ler o livro preto jamais volta a ser o mesmo. Não é um livro de ensinamentos, é um convite à dissolução. É como abrir uma janela em direção ao vácuo absoluto, não o vácuo do espaço sideral, mas o vácuo da existência. O buraco por onde escapa o sentido. O horror absoluto da não permanência. Dentro do livro, não há capítulos, não há índice, não há ordem. As páginas aparecem diferentes para cada leitor. Para alguns, são fórmulas matemáticas absurdas que colapsam a mente. Para outros, são desenhos que parecem feitos por crianças possuídas por forças antigas. Para os poucos que conseguem ler alguma palavra, a linguagem muda sozinha, como se estivesse viva. Os insanos que ousaram ler em 1923, segundo lendas não verificadas, um estudioso chamado Edwin Mallory, um acadêmico de Arkham, entrou em posse de uma cópia parcial do livro preto. No mesmo mês, ele arrancou os próprios olhos com as mãos, gritando frases em uma língua que não se parecia com nenhuma conhecida. O mais assustador, enquanto era levado para o sanatório de Miskatonic, repetia em voz baixa: Azathoth está acordando. E ele sonhou comigo. Outro caso famoso foi o de Charles Denning, ocultista inglês, do círculo interno da Golden Dawn. Ele afirmou ter recebido um fragmento do livro em um ritual mediúnico. 3 semanas depois, ele desapareceu completamente, restando apenas um círculo de fuligem no chão e um símbolo desenhado com cinzas humanas. Hoje, o fragmento está lacrado na Universidade de Oxford, em uma caixa de chumbo, dentro de uma sala. A caixa sussurra à noite: o poder que a mente não suportamos. Por que esse livro é tão perigoso? O que há nele que leva homens ao colapso e à loucura? A resposta é simples. Ele revela o que há por trás do tecido da realidade. Imagine por um instante que tudo o que você acredita, menos suas memórias, suas emoções, seu nome, seu corpo, sua identidade, seja apenas uma camada frágil, construída para proteger sua mente de um colapso. Agora imagine arrancar essa camada à força. É isso que o livro preto de Azathoth faz. Ele te mostra que o universo não tem sentido, que os deuses não são protetores, são indiferentes, que o amoral é uma invenção frágil, que o tempo é uma ilusão, que a sua alma talvez nem exista. Você começa a ver formas que não estão aqui. Ouve flautas,
onde só há silêncio. Sonha com cidades que não existem. E um dia, sem explicação, você acorda de madrugada com uma certeza inabalável. Você está sendo observado. De dentro do seu próprio crânio, os códigos perdidos e o antigo sangue alguns. Estudiosos do ocultismo mais profundo, os que estudam o mito de Cthulhu e as entidades Lovecraftianas, com olhos mais atentos, afirmam que o livro preto contém fragmentos do código original da criação, códigos antes da linguagem, sons antes do som, geometria antes do espaço, uma escrita ao vival, que pulsa como carne, um alfabeto que não pode ser lido sem deformar a mente. Esses códigos foram gravados por raças que existiam antes da matéria sólida, antes dos átomos, feitas de intenção e caos. Alguns chamam de antigo sangue. Eles não escrevem para comunicar, escrevem para transformar. Cada símbolo não é uma letra, é uma semente de loucura, um vírus que infecta a consciência, a inversão da luz-outro. Efeito comum relatado pelos que têm contato com o livro é o que se chama de inversão da luz. O que é belo passa a parecer horrível. Horrível começa a parecer familiar. A lógica se inverte. As leis da física se distorcem. O fogo queima para congelar. A escuridão começa a iluminar. Esse estado não é passageiro, ele permanece. Mesmo após o contato com o livro, as vítimas relatam alucinações permanentes, lapsos de tempo, sonhos lúcidos que se misturam à realidade. E, o mais perturbador, um som constante, sempre o mesmo. A flauta. A maldita flauta, tocando. No centro do universo, uma verdade que destrói e liberta. Mas, o livro preto não é apenas destruição. Há um motivo pelo qual alguns o buscam com fervor. Por mais que ele leve muitos à insanidade, alguns poucos conseguem suportar a revelação. E esses poucos relatam algo inacreditável. Paz. Não a paz da ignorância, mas a paz que vem do colapso completo do ego. Um tipo de iluminação que beira o niilismo absoluto. Ao perceber que nada tem sentido, que tudo é caos, o medo desaparece. Você entende que nunca houve regras, que nunca houve um você, que você é o próprio sonho. Você é Azathoth. Se sonhando como humano, é nesse momento que o livro revela seu último segredo. O que está escrito na última página, aquela que só aparece para os dignos. Acorde, ou Coenvitágora. A pergunta que ecoa é simples. Você teria coragem de ler o livro preto? Você aguentaria o peso de saber que o mundo é apenas um fragmento delirante no cérebro de um Deus cego? Você suportaria a verdade sem forma, ou fugiria de volta para a mentira confortável da normalidade? O livro existe. Talvez não fisicamente, mas ele está aqui, agora mesmo, sussurrando no fundo da sua mente, o silêncio entre as estrelas. Enquanto você escutava esse vídeo, algo dentro de você mudou. Talvez uma semente tenha sido plantada. Talvez você comece a ouvir sons que não estavam aí antes. Talvez, no fundo, você saiba que o livro não precisa ser lido com os olhos, mas com a alma. E quando você sonhar, esta noite, se ouvir uma flauta distante, saiba que Azathoth está sonhando com você. E talvez, você esteja pronto para acordar, se esse roteiro te prendeu até o fim. Respire fundo. Comente abaixo. Eu escutei a flauta. Vamos ver. Quantos ainda estão acordados neste sonho? Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este vídeo com aqueles que buscam a verdade que mata. E, Renes, ***,